Saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos ao Quintal Tricolor. E olha, nossa torcida tá na bronca, mesmo com o Fluminense tendo estreado muito bem no Campeonato Brasileiro. Tem torcedor do Fluminense que tá bolado com essa situação que vem incomodando e causa alguma estranheza na escolha do Fernando Diniz. Sim, minha rapaziada, o Fluminense estreou muito bem, obrigado, no Brasileirão, mas ainda assim a nossa torcida encontrou espaço para ficar na bronca com o treinador e também com a comissão técnica, porque tem muita gente questionando a contratação do volante Thiago Santos, mesmo sabendo que ele só tem algum tempo de Fluminense. Ele tem muito pouco tempo. Chegou outro dia, mas a torcida do Fluminense não quer saber. Estão reclamando do mesmo jeito e a gente vai falar muito sobre esse assunto para todo mundo que está aí do outro lado. E já te faço uma pergunta. Quer saber tudo de Fluminense? Quer ficar informado? Saber todas as atualizações, todas as novidades? Tudo aquilo que você precisa saber para ficar bem informado, a gente traz aqui no Quintal Tricolor. E caso ainda não seja inscrito, te convido a se inscrever aqui no Quintal Tricolor. Em troca da sua inscrição, nós vamos continuar trazendo notícias importantes e atualizações apuradas sobre o nosso Fluminense para não deixar ninguém sem notícia e sem informação sobre o nosso tricolor. Então, já se inscreve aí e já ativa também o sino, que saiu notícia, saiu novidade, vai chegar aí para você em primeira mão. Te convido também, minha rapaziada, a deixar aquele like, não custa nada. Você deixando o like, o nosso vídeo tem uma relevância maior e a gente continua alcançando ótimos números dentro da plataforma. Através da sua curtida, o nosso vídeo chega para outros tricolores e assim vai sempre se multiplicando. Então não esquece, deixa a sua curtida e, rapaziada, vou deixar aí na tela para vocês a nossa chave Pix. Se você quiser fazer alguma contribuição para a gente, qualquer contribuição é muito bem-vinda para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos e também melhorar o cenário para vocês. Estamos na meta de construir um estúdio para ficar bacana, um estúdio 100% tricolor, para a gente continuar trocando ideia e falando muito do nosso Flusão. Então qualquer quantia é muito bem-vinda e a gente está aqui agradecendo todo mundo que nos ajudar. E a gente vai falar muito nesse vídeo sobre o Thiago Santos, mas quero saber do seu comentário. Mesmo tendo pouco tempo de Fluminense, essa contratação já é um erro, na sua opinião? Eu discordo um pouco, mas quero saber de vocês no comentário. O que vocês acham da contratação do Thiago Santos por parte do Fluminense? Pois bem, o Fluminense estreou muito bem no Campeonato Brasileiro, uma boa vitória contra o América, jogando fora de casa, um placar de 3-0, que foi construído muito pelo segundo tempo, muito bom do Fluminense, onde o Fernando Diniz teve uma leitura clara do que precisava acontecer dentro do jogo. Só que ainda assim, algumas substituições que o Fernando Diniz fez dentro da partida causaram incômodo, principalmente a do Thiago Santos, que nesse momento ainda não deu um recado convincente ou não mostrou o porquê veio ao Fluminense até aqui. E a torcida ficou na bronca. Muita gente, inclusive, já quer a saída do jogador do Fluminense, mesmo sabendo que ele tem pouquíssimo tempo de casa. Muita gente está desconfiando e acredita que essa contratação não vai se pagar. Só que assim, minha rapaziada, Fernando Diniz tem todos os créditos possíveis pelo futebol que o elenco do Fluminense vem jogando em 2023. E eu acho que por ser um pedido do treinador, a gente tem que dar um pouco de tempo e ter um pouco mais de paciência com o Thiago Santos. Eu também não era favorável a essa contratação e continuo achando que essa contratação pode ter sido um erro sim por parte do Fluminense. Mas assim, eu não tenho como não dar um voto de confiança para o que o Fernando Diniz fez. Eu não tenho como dizer que isso foi um total equívoco do Fernando Diniz. Ele traz um jogador experiente, um jogador vitorioso, ele foi campeão pelo Palmeiras, depois deu uma rodada, voltou para o Grêmio. No Grêmio, sim, fez temporadas ruins e agora está no nosso tricolor. Então vamos confiar, vamos dar tempo para o Fernando Diniz trabalhar e quem sabe o Thiago Santos não reencontre o seu bom momento, o seu bom futebol das épocas de Palmeiras, por exemplo, onde ele foi muito importante nos títulos que conquistou. Então é esse Thiago Santos
que eu espero ainda ver com a camisa do Fluminense. É um jogador hoje que já conta com mais experiência, já tem mais rodagem, mas tem coisa ainda para acrescentar ao futebol. Acredito eu que ele ainda possa ajudar o Fluminense dentro de campo. E assim, o Fernando Diniz não ia pedir a contratação desse jogador por acaso. Algo no Thiago Santos chama a atenção do Fernando Diniz e, ao que tudo indica, minha rapaziada, ele foi contratado porque o Fernando Diniz identificou uma grande carência no elenco do Fluminense, que nas vezes que ele precisou tirar ou não pôde contar com o André por qualquer motivo que seja, ele viu que o Fluminense ficaria muito na mão. Foi assim na Copa do Brasil, por exemplo, do ano passado, quando o André é suspenso da segunda partida contra o Corinthians, temos que colocar o Wellington em campo e o Wellington erra com certeza todos os lances. Eu não tenho dúvidas que ele errou tudo. Até porque aquele primeiro gol, nossa, que mole o Wellington deu naquele jogo. Então o Fernando Diniz identificou uma carência e apostou no Thiago Santos, que é um jogador que já tem mais experiência. E outra situação, o Fernando Diniz traz o Thiago Santos por conta dele poder atuar não só como volante, fazendo a função de primeiro ou segundo homem de meio de campo, mas também por poder atuar na zaga. Não sei se vocês já perceberam, mas a nossa zaga, tirando Nino, David Braz e Vitor Mendes, que nesse momento vem dando respostas, são jogadores que contam com boa estatura. O Manuel já não é tão alto, o André, quando precisa ser recuado, não é um jogador que conta com uma altura tão boa. Então o Fernando Diniz pensou muito nessa questão defensiva e em um possível substituto para o André, porque no elenco do Fluminense, mesmo com o Thiago Santos, eu ainda não consigo afirmar que temos um reserva para o André. Não um reserva altura. Reserva altura a gente não vai achar em quase time nenhum no Brasil. Agora vocês imaginem um reserva que vai entrar e fazer pelo menos o mínimo. Hoje eu ainda não consigo afirmar que esse cara existe no elenco do Fluminense. Mas o Thiago Santos é a aposta do Fernando Diniz para que isso aconteça. Um jogador experiente, com rodagem e que pode fazer mais de uma função, tanto no meio de campo do Fluminense e ainda pode jogar na zaga do nosso tricolor. Então esse é o jogador que o Fernando Diniz pediu a contratação e que a torcida está na bronca até agora. Mas vamos dar tempo ao tempo. O Fluminense está embalado, o Fluminense está bem e a gente ainda tem muita coisa nessa temporada para disputar e descobrir se o Thiago Santos vai se pagar ou não nessa contratação do Fluminense. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o nosso vídeo até o final. Não esquece de curtir, não esquece de deixar o seu comentário, que eu quero saber o que você está achando dessa contratação do Thiago Santos. E lógico, se ainda não for inscrito, assistiu o nosso vídeo até o final, meu compadre. Se inscreve logo, não perde oportunidade, deixa a sua inscrição aí com a gente, compartilhe o nosso vídeo para todo mundo e o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto, família, saudações tricolores!